Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui na 9ª Arena Office, na 3ª Mostra Office, dentro da Abimad 38. Eu sou o Gumay Carvalho, nesta busca implacável, nesta maratona incansável de levar até você o que há de melhor no que se refere à arquitetura corporativa. E hoje o negócio promete pegar fogo, mas não pode pegar fogo porque a gente vai falar em termos de ambientes hospitalares, então fogo esquece. A gente está aqui hoje com o Fernando, da Via Luz, o André, da Fator Towers, e o Valmor do HCOR. Eu queria que cada um falasse um pouquinho de si e da empresa, para o pessoal já conhecer um pouco mais vocês. Bom, eu sou o Fernando, da Via Luz, a gente é uma empresa de iluminação. Eu acho que ao longo do tempo a gente buscou um alinhamento que é uma questão de posicionamento, né? Então a gente diz que quando você tem muitos concorrentes no seu segmento, é melhor você ser único do que você ser o melhor. Então há 10 anos a gente faz a Feira Hospitalar, que é a maior feira do setor de saúde da América Latina, e nós somos a única empresa de iluminação a participar nesse projeto, né? Então, o que a gente imagina com isso? Que a gente quer ser reconhecido pelo mercado como uma empresa que está voltada para a saúde e, obviamente, que através desse nosso posicionamento, a gente desenvolve um trabalho de conhecimento para poder oferecer aquilo que a saúde precisa, que é basicamente uma manutenção que seja compatível com os desafios desse setor e levando produtos de robustez para poder estar em sintonia com esse projeto. Eu sou o André Mofato, sou diretor de gestão de negócios da Fator Towers. A Fator é uma construtora que está completando 68 anos de mercado, vem desenvolvendo aí suas incorporações, seus empreendimentos imobiliários. E há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente começou a atuar na área de saúde, construindo clínicas, hospitais. Por um acidente de percurso, um dos hospitais que nós construímos acabou tendo que ser gerido por nós mesmos. Então, o grupo, além da construção propriamente dita, ele tem esse expertise de gestão, de comandar a operação de um hospital de mais de 300 leitos, que estava caminhando para 400 leitos lá na Bahia, em Salvador. E na área de construção, fruto desses empreendimentos iniciais, a gente fez algumas parcerias com o Grupo Amil, com o Grupo DASA, com as Unimedes, e viemos construindo aí hospitais ao longo desse tempo todo. E a gente entende que hoje é uma das poucas empresas que consegue unir a expertise de construtor com o entendimento da operação, gerando soluções muito bem apropriadas, muito sob medida para o que o cliente precisa. Meu nome é Valmor Brambila, eu sou executivo de Engenharia, Infraestrutura e Real Estate do HCOR, Associação Beneficente Síria. A Associação Beneficente Síria é uma associação centenária no segmento hospitalar. O seu principal ativo é o HCOR, o antigo Hospital do Coração. O hospital foi criado pela associação como uma retribuição pela acolhida dos imigrantes sírios que vieram para o Brasil. E desde então o HCOR vem fazendo filantropia a nível nacional, pelo Brasil, e desenvolvendo projetos muito bacanas. Hoje estou também como vice-presidente administrativo financeiro da BDH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Serei o próximo presidente eleito já da gestão 26-28 e estou aqui para bater um papo com vocês aí, entender um pouco melhor aí onde a gente pode contribuir. Acho que o segmento hospitalar ele passa por um momento importante e cheio de oportunidades, né? Quando a gente tem dificuldade, a gente se reinventa e busca possibilidades aí de crescer novamente, né? Então, eu acho que o momento que a gente está vivendo dentro do segmento é esse. E a gente tem que aproveitar esse momento
e tentar se juntar, unir forças aí, fazer conexões para que a gente possa realmente estruturar tudo isso, tá? E agradecer o convite também. Eu procurei entender mais sobre esse segmento, porque jornalista tem um mar de conhecimentos com um palmo de profundidade, né? Então, assim, fui fazendo as minhas pesquisas loucas, que eu sempre faço, e dentro dessas pesquisas eu já queria começar com algo bem mais, digamos assim, mais técnico. Eu queria começar com o Valmor. Valmor, o que é mais fácil para você? Nadar 3,8K, pedalar 180 quilômetros, correr 42 quilômetros ou fazer o que você faz no HCOR? Você sabe por que eu estou te perguntando? Você sabe que eu sou um triatleta amador, não sei por que você chegou nessa conclusão. Eu nunca fiz um Ironman, mas eu sei da dificuldade. Então a sua pergunta é bem pertinente. Eu sei da dificuldade, porque você correr tudo aquilo, você nadar tudo aquilo, você pedalar tudo aquilo e depois você vai para o hospital depois, né? Eu acho que não é fácil, né? E você precisa de um preparo e de um planejamento muito grande, né? Mas essa analogia é boa por quê? Porque não é muito diferente do nosso dia a dia, não é muito diferente do nosso cotidiano, né? Quando a gente está numa instituição hospitalar, a gente precisa entender a criticidade dessa operação, né? Principalmente quando você está à frente da operação de sistemas críticos. Então, requer muito planejamento, requer muito preparo e a gente precisa cada vez mais estruturar os nossos processos e trazer parceiros para que a gente consiga vencer as barreiras que a gente tem no dia a dia, tá? Então, se eu pudesse dizer o que é mais fácil, eu diria que talvez seria fazer um Ironman mesmo. Porque o Ironman é previsível. Você está ali, você requer um planejamento, requer uma dedicação, mas você tem você sabe que você vai ter que correr, você sabe que você vai ter que nadar, você sabe que você vai ter que pedalar. Pode ser que chova no dia, entendeu? Então você também tem alguma previsão. No ambiente hospitalar você não tem nada disso. Então, estou para dizer para vocês, hoje sair do hospital, a gente tinha uma ocupação hoje de 104%. Como que eu posso ter uma ocupação de 104% dentro de um hospital? Isso quer dizer que dentro do meu pronto-socorro, no meu pronto-atendimento, eu tenho cerca de 20 a 30 pacientes internados aguardando o leito porque o hospital está cheio. Então, eu tenho uma ocupação excedente. Então, isso é todo dia. Aí a gente não consegue prever o que vai acontecer. Então é um pouco diferente. Por mais que você planeje, as coisas mudam e mudam assim numa dinâmica muito grande. Então eu acho que o grande desafio é esse, é você se preparar para essa dinâmica, essa mudança que ela acontece repentinamente todos os dias. Então eu acho que, se fosse responder sua pergunta, seria eu ficaria com Ironman, entendeu? Para você, André, como é que você esteve dos dois lados do balcão? Como é que é fazer uma prova como essa de uma certa forma? Rapaz, é difícil você compatibilizar as demandas dos dois lados, né? Porque a operação de saúde é uma operação que demanda muitos recursos, redundância de recursos. Você não pode faltar luz, não pode ter nenhum tipo de problema. Você tem que atender uma demanda excessiva, como o Valmor está descrevendo aí. E no final do dia você tem que ter dinheiro para pagar as contas. Então, você tem que olhar para o lado do gestor do hospital, entender como otimizar os processos dele e tentar criar um processo de emergência, por exemplo, que aumente a produtividade do atendimento, que privilegie o atendimento resolutivo, que não precise encaminhar o paciente para internação, melhorar a rotatividade. E, frente a isso tudo, você tem uma série de demandas de RDC, demandas regulatórias, que te impõem cada vez mais restrições. Depois da pandemia, isso mudou muito. Você está tendo que aumentar os espaços, aumentar o afastamento. Os sistemas de ar-condicionado estão cada vez mais críticos, com renovação diária, etc. Então, isso tudo gera uma demanda de custo que reflete na obra quando você vai construir o equipamento hospitalar, e do outro lado você tem que conseguir fazer isso tudo se pagar, né? Então conseguir juntar esses dois lados aí, o que demanda e o que supre, não
Não é uma matemática simples. Olha que eu sou formado em matemática, não é fácil. Fernando, e como é que é você estar no meio desse teatro todo aí, digamos assim? Então, eu acho que o nosso posicionamento foi sempre entender esse setor, né? E entender o setor como um fornecedor, tentar sentir as dores desse setor na questão, principalmente na manutenção, né? A luminária é uma luminária que é um produto que ele vai dar manutenção, né? E isso sempre bate na credibilidade da tua entrega, né? Então, saber como você vai ser lá na frente visto pelo aquilo que você entregou, sempre foi uma visão que a gente abordou como um fornecedor para a área de saúde. Como eu comentei, assim, o nosso posicionamento sempre foi esse, tá participando das feiras que fazem sentido para esse setor, para poder adquirir esse conhecimento. Lá atrás também eu fui membro fundador de uma associação que chama Associação Fornecedores da Saúde. Hoje a gente vê que as empresas da saúde, elas têm criado umas verticais que você precisa entender como é que você se relaciona com eles. Então, quando você tem essa associação, hoje nós somos em 26 empresas, membro, e a gente troca informações de mercado. Quais são as informações de mercado? Como é que você está se relacionando quando você está vendendo para a Unimed? Como é que você está se relacionando quando você está vendendo para o Fleury? Então, o que eles estão demandando disso de um fornecedor? Basicamente é essa questão da tua reputação, né? Hoje eu acho que a entrega de um produto não está mais baseada... A gente vai fazer um trabalho super legal agora, que a gente foi contratado por uma empresa de engenharia, Brandão e Mármore. Estou vendo aqui que tem um pessoal aqui deles aqui que vieram prestigiar. O HC precisava de um centro de excelência. O Sírio-Libanês tem um, o Einstein tem outro, e agora o INCOR vai ter, que é o CECIM, que é onde eles vão convergir umas startups do setor de inteligência para a saúde. Esse eu acho que é a menina dos olhos de ouro, e nós participamos desde o projeto luminotécnico, e agora vamos fazer o fornecimento. Porém, o arquiteto da obra não está mais presente no processo. Então, quando a Brandão veio falar com a gente, o que eles comentaram? Falou, Fernando, eu não estou mandando para você uma ordem de compra, eu estou comprando você, porque a gente quer ter a tua parte de desenvolvimento de projeto nesse projeto para a gente poder dialogar sobre isso e fazer uma entrega de acordo com a expectativa do cliente. Então, acho que hoje em dia o papel do fornecedor é entender esse processo de cadeia, saber como dialogar. Por exemplo, a gente além de fazer a 9 edições consecutivas da Hospitalar, a gente está perto da BDH. A gente é membro da BDH. Então, a gente acha que essa sinergia de relacionamentos e de conhecimento é que agrega valor à nossa entrega, né? Repito, a gente quer ser uma empresa que ela é vista pelo mercado como uma empresa que entrega produtos para a saúde, né? Nós somos uma plataforma de luminárias que faz entregas para a saúde. Falando de mercado, vocês comentaram que o mercado vive um momento importante. A gente vai conversar depois sobre a questão de legislação, que eu acho que falar de legado da pandemia é interessante a partir de agora, mas o que é esse importante do mercado hoje? O que é esse mercado? O mercado de saúde, se não me engano, de assistência de saúde, a gente estava conversando ontem, né? É 10% do PIB, né? Então, assim, o que isso... onde isso pode crescer? O que vocês estão vendo nesse sentido? Posso começar? Vamos lá. O mercado de saúde hoje ele representa, assim, aproximadamente uns 10% do PIB, né? Mas vamos falar dos hospitais. Quantos hospitais a gente tem no Brasil hoje? Hoje a gente tem mais de 6.500 hospitais no Brasil, quase 7.000 aí, ou talvez meu número esteja até errado aqui, mas ele é basicamente isso. 30% são privados, os outros 70% são públicos. Se a gente pegar aí tem alguns vieses, né? Quando a gente olha, se eu for olhar a qualidade de segurança, quantos desses hospitais, dos 6 e tantos, são
são acreditados? Quantos têm processos de qualidade validados? Estamos falando de uma fatia no máximo de 5%. Todas as acreditações são acreditações importantes. Quando a gente olha para as acreditações internacionais, onde alguns hospitais veem mais relevância, a gente vai falar que a gente tem menos de 1%. Então, assim, é muito expressivo. Tá? Quando a gente olha para essa fatia dos 30% dos privados, a gente está conectado aonde? A gente está conectado na saúde suplementar, nas operadoras de saúde. Quando a gente olha para a situação da saúde suplementar nos últimos 2 anos, a gente vê uma crise se instaurando. Por quê? Em 2022, nós tivemos mais um déficit de aproximadamente 10 bilhões de reais de prejuízo das operadoras de saúde. 23, fechamos em torno de 7 bi. 24, a gente está projetando uma redução bem expressiva desse prejuízo para as operadoras de saúde. Só que eles estão trazendo um resultado mais positivo, por quê? É um resultado operacional positivo? Não. Eles estão com um resultado mais positivo financeiro. Então, assim, a gente não vê o mercado se formando de forma tão sustentável. Né? A gente não vê esse segmento ele se sustentando no longo prazo. Então, essa crise está 100% instaurada. Por quê? Hoje, a sinistralidade no pós-pandemia, ela atingiu patamares que as operadoras não conseguem sustentar. Consequentemente, elas não repassam isso para os hospitais e a gente acaba impactando aonde? A gente acaba impactando no plano de saúde das pessoas. Se você vê os reajustes hoje, a gente está falando... Os planos individuais nem se falam, né? Os planos individuais eles não são nem mais comercializados. Eles têm uma cifra de reajuste de 30% a 40%. Quando a gente pega no empresarial também, a gente está buscando, estão chegando cifras como essa. Então, assim, é cada vez mais difícil de se manter. E aí você olha, como o André trouxe, para o lado do hospital, da operação, do custo do hospital. Se a operadora não está passando, não está repassando, assim, é um problema muito grande. Por quê? Porque o custo do hospital é o mesmo. Você tem lá uma operação hospitalar que ela tá preparada para atender casos de alta complexidade e você tem internação de dengue, você tem internação de Covid. Essa conta não fecha e não vai fechar nunca. Então, assim, o mercado, ele vive, até algumas pessoas falam que é uma tempestade perfeita. Porque a gente tem um cenário muito crítico, isso está reverberando em toda a cadeia de saúde. Eu falo a cadeia porque ele fala, vai bater no hospital, vai bater nos estabelecimentos de saúde, vai bater na construtora, vai bater no fornecedor, bate em todo mundo. Então, assim, e aí eu até coloco uma provocação, que é o que a gente tem falado muito ultimamente. A gente precisa realmente discutir tudo isso com bastante propriedade. A gente precisa colocar na mesa os riscos que eles estão sendo mitigados até certo ponto, para que a gente possa realmente entender para que caminho a gente vai seguir, tá? Porque da maneira que está, a gente não vai se sustentar. Mas há quem diga que há mais uma crise. Pode ser. A gente já passou por várias crises. Crise imobiliária, crise financeira, econômica. A gente tem algumas crises no setor de saúde e isso está se replicando. Só que hoje num modelo um pouco diferente. Tá? Então, acho que a gente tem que se provocar para entender qual que é o papel de cada um, qual que é a responsabilidade de cada um dentro dessa cadeia como um todo e como a gente faz para compartilhar esses riscos. Porque a indústria, ela tem lá o seu papel, vender. O hospital é uma empresa de serviços, ele tem o seu papel, fazer o seu atendimento. Né? Então, assim, a gente tem que entender até onde que a gente consegue mudar o modelo que a gente atua hoje com todos. Né? O Fernando deu o exemplo de estar participando dos projetos, assim, mas qual que é como que a gente faz para dividir mais risco? Né? Qual que vai ser o ganha-ganha? Porque do lado daqui da instituição hospitalar, o que a gente quer? A gente quer comprar, a gente quer ter o melhor produto, mas
como que a gente faz para ter tudo isso de uma maneira mais saudável, né? Onde a gente ganhe e vocês ganhem também, tá? Então, o cenário ele é um pouco disso, um pouco desse. Então, a gente tem muita expectativa, a gente tem um cenário onde a gente realmente tem um problema instaurado, mas também a gente pode estar buscando soluções em conjunto aí para tentar se reinventar, né? Assim como a gente conseguiu fazer, inclusive, com a pandemia, que foi recente, né? A gente está se reinventando até agora, né? Então, um pouco de tudo isso, né? Acho que o cenário ele é bem importante e a gente tem que tratar isso com bastante cautela. E para você, André? Como o Valmor muito bem explicou, o maior drive do mercado privado são os operadores de saúde. Então, os planos que trazem o paciente para os hospitais, e eles viveram um momento e ainda vivem um momento muito delicado, sinistralidade de mais de 100%, ou seja, o cara gasta rotineiramente mais do que ele arrecada, e com isso ele tem dificuldade de remunerar toda a cadeia que atende aquele paciente. Então você vive um momento de uma pequena recuperação, onde a gente começa a olhar para alguma luz no fim do túnel. Você vê alguns investimentos, alguns players se movimentando no mercado, fazendo algumas associações, para poder tornar esse ambiente um pouco mais saudável. Por outro lado, a gente tem todas as pressões de custo que a gente já falou, em função de uma melhora de um atendimento, um ambiente mais humanizado, um ambiente onde o paciente se sinta valorizado, um ambiente agradável. E a gente tem ainda que entender os impactos das novas tecnologias nesse ambiente. Está se falando muito em inteligência artificial, como melhorar o atendimento do cliente usando essas técnicas. Então é um momento agora de você tem ainda muitas incertezas no cenário econômico financeiro e agrega-se a isso as incertezas de mercado com as consolidações de players, entrada de novos players, e ainda vem aí os avanços tecnológicos que a gente ainda não consegue prever exatamente quais são os impactos disso no dia a dia do atendimento no hospitalar. Então, tudo isso causa uma certa ansiedade e a gente aí tenta conduzir o barco de forma a sobreviver e chegar no próximo porto. Basicamente é isso que a gente tem feito ultimamente. Eu posso complementar, André? Que eu costumo dizer que hoje a palavra é eficiência, porque por conta dessas incertezas, você não sabe o que vai acontecer, as incorporações de tecnologia, então tudo isso, a conta não fecha, né? Então cada vez mais os hospitais, os ambientes de saúde precisam ser eficientes, entendeu? E por isso que essas parcerias, essas conversas, as associações entrando no jogo para promover essas discussões é muito importante e talvez até fundamental para que a gente consiga realmente fazer essas coisas acontecerem. Então a eficiência talvez seja o caminho para que a gente consiga vencer esse momento que a gente está passando hoje. Acho que isso me faz agora entender um pouquinho. Assim, eu cubo a área de gestão de pessoas e recursos humanos há mais de 20 anos. E pautas de saúde sempre eram frequentes, né? O segundo gasto depois da folha de pagamento de uma empresa é com saúde dos colaboradores. E a gente sempre procurava mostrar nas matérias, né, qual a relação de investimento e de retorno. Então, assim, para cada dólar investido, era uma média de 9, alguma coisa assim, até há um tempo. E nessas minhas pesquisas loucas, eu não sei onde é que foi, mas assim, para cada real que se cobra, são investidos 2 no caso dos hospitais. Não sei se isso é verdade ou não. Queria que vocês pensassem e me provassem que é mentira, né? Para cada um que vocês ganham, 2 vocês gastam em investimento de alguma forma. Mas enquanto vocês pensam, Fernando, você que é o homem da luz, qual é essa luz no fim do túnel que você vê em relação a esse cenário todo? Então, eu acho que no meu core de fornecedor, o que eu enxergo que a pandemia trouxe e que eu já venho vendo isso lá de trás, que na saúde, um norte que eu sempre tive é que o primeiro atendimento é o atendimento que salva. Se não fosse a Santa Casa de Juiz de Fora lá, aquela facada tinha virado morte, né? Então eu acho que hoje existe uma descentralização da medicina
que você vê vários hospitais sendo construídos em Fortaleza, Maceió, enfim, porque esses polos de primeiro atendimento, não tem mais aquela história que falava no passado que pega o jatinho e vai para o Einstein, né? Não, você precisa estancar o cara onde ele está. Então isso trouxe para um país com dimensões continentais como o Brasil uma possibilidade de trabalho muito grande, mas você não chega lá se você não tem parceria. Então quando a gente montou a associação lá atrás, por exemplo, a gente tem empresas dentro desse nosso grupo que tem uma capilaridade da maioria de todos os estados do Brasil. Então, através deles, a gente faz uma conexão de acesso e transforma, porque também tem que ter uma visão assim, o cara da soja tem o filho doutor, né? Que veio fazer aqui um estágio no HCOR e quando ele volta para lá, ele quer levar todo o padrão de atendimento, de qualidade, de produto, daquilo que ele frequentou naquela especialização dele, para onde ele vai fazer a vida dele de trabalho. Então, isso gera uma oportunidade de negócio muito grande no Brasil. E que você tem que saber enxergar isso e criar caminhos de capilaridade para poder estar ligado a isso. Então, quando o Valmor fala que a BDH ela congrega em torno de quase 800 membros, que são pessoas, arquitetos, engenheiros, pessoas que estão ligadas nesse setor e que estão projetando essas unidades de saúde nesses lugares e, através da conexão com eles, a gente pode estar lá, né? Então, isso eu acho que é um futuro legal, né? Que não é só porque você está levando para lá também todo esse conhecimento baseado nesse repertório que você coletou aqui e está chegando lá naquela ponta e trazendo essa informação para lá, né? Eu acho que esse rompimento de barreiras que hoje a telemedicina fez, também na questão do atendimento na saúde, ela fez no Zoom, né? Então, hoje você faz uma reunião técnica com o cara que está desenvolvendo um trabalho lá em Rondônia e está falando com ele daqui de São Paulo, né? A questão da tecnologia é muito importante. Não sei se a lenda que eu falei é verdadeira ou não. Para cada um arrecadado, vocês gastam 2. Aí não sei, pelo silêncio. Acho que o Valmor é que pode... Eu acho que eu também não sei. Mas, assim, acho que depende muito de cada instituição, né? Hoje, o mercado ele é um pouco dividido, né? Você tem instituições lucrativas ligadas a fundos de investimento, ligadas com o capital estrangeiro. A gente tem um pouco de tudo e a gente tem as instituições filantrópicas, né? Onde toda a riqueza que é gerada ela é revertida para a benfeitoria, para os próprios ativos ali para aquela instituição, né? Mas eu acho que assim, hoje a gente tem um déficit muito grande aí quando a gente traz as receitas para as instituições. Os hospitais eles têm muita dificuldade em você conseguir manter as receitas de pé, você conseguir comprovar a execução dos procedimentos propriamente dito. Então, hoje existem vários processos de glosa, de procedimentos, então isso dificulta muito, né? E assim, a gente acaba tendo impacto muito grande no reinvestimento do que você tem, do que você precisa fazer para manter a sustentabilidade da instituição, né? E eu estou para dizer que isso está cada vez pior, porque a saúde suplementar ela fechou tanto e tem fechado tanto esse cerco que você faz um procedimento hoje e você vai receber daqui a 120 dias. Então, seu ciclo de receita ele é complexo, só que eu comprei a lâmpada do Fernando e eu tenho que pagar ele com 30 dias. Você entendeu? Então, acho que... Mas quando eu falei anteriormente da gente dividir o risco, sabe? Da gente começar a pensar em dividir o risco para gerar mais sustentabilidade para o sistema, é isso. Por quê? Porque você tem um ciclo de receita absurdo. Entendeu? Então, quem se sustenta? Eu vou pegar capital de giro para pagar esse negócio. Então, é muito complexo, tá? É muito complexo. E você precisa reinvestir, você precisa crescer. Então, as grandes redes de hospitais estão dominando
né, o Brasil e acho que é o que faz sentido hoje, né, para a saúde suplementar. E se você não se reinventar, você vai acabar morrendo, ou você vai ser os outros hospitais, os hospitais independentes vão acabar comprados e vice-versa, né? E eu acho que, só para complementar um pouco da sua pergunta, talvez seja, né, tentar responder a sua pergunta, talvez seja de 1 para 2 ou 1 para o próximo disso, né, porque realmente o custo da saúde ele é muito caro e ele requer um cuidado um pouco mais característico, mais extremo. Só que eu acho que falta investimento a nível nacional em saúde, tá? Que isso a gente tinha que estar mais próximo do governo, mais próximo das instituições governamentais para apoiar isso. Um dado importante que talvez reflita isso é o Brasil hoje ele investe $1.500 per capita em saúde. Se você pegar na Europa, países como a França, países como a Inglaterra, eles investem em torno de $6 a $7 mil. Então a gente tem um gap muito grande de investimento aí, apesar da conta hoje ela já ser muito expressiva. Então acho que falta a gente ter um olhar mais sistêmico para isso, tá? Para que todo mundo olhe para isso de forma geral. Por quê? Porque a população brasileira está envelhecendo e envelhecendo rápido. Em 2050 a gente vai ter o ápice do envelhecimento. Doenças crônicas aí. Exato, da população e a gente não está investindo talvez o que a gente precisa investir para a saúde realmente a gente conseguir garantir uma saúde adequada para a população. Então, apesar do investimento hoje ser muito alto, eu acho que a gente deveria estar investindo um pouco mais. Acho que tem uma questão da saúde suplementar que eu via muito quando eu conversava com as operadoras e por parte das empresas que as contratavam, que era você fortalecer mais a atenção primária à saúde. Né, que é fazer o uso consciente do plano, no caso das empresas, quando oferecem como benefício. Esse é um sonho, né? Esse é um sonho, porque você desafoga muito pronto-socorro, né? Porque qualquer dor, a pessoa já vai para pronto-socorro. Ou então, qualquer dor de cabeça já vai para o neuro, não vai buscar um clínico geral para fazer um acompanhamento, um direcionamento melhor. Então, acho que assim, são todas as pontas, inclusive quem entra no hospital, quem vai para os consultórios, de entender um pouquinho isso. Desculpa, André, mas eu acabei te cortando. Eu, tentando responder essa pergunta, de fato a gente não tem essa conta, mas eu imagino que algum dinheiro se ganha no final do dia. O trabalho que está sendo feito é diminuir esse volume de investimentos. É o quanto as empresas e o governo têm que gastar para garantir uma boa saúde para a população. Entre esses desafios que a gente está assumindo, tem a capacidade da gente consolidar as informações do paciente, consolidar as informações de exames e os atendimentos históricos, para tentar ter uma ação mais preditiva para evitar problemas. Então, isso tudo tende a baratear a quantidade de dinheiro que se gasta. Mas uma coisa que acho que a gente pode afirmar eu não sei se para cada real que se gasta, as operadoras gastam 2, mas eu posso garantir que cada real que você investe, você ganha 2 com produtividade, qualidade de vida do funcionário e etc. Então, ainda vale o investimento. E a gente tem certeza que hoje, assim, muito em função do espírito empreendedor, das pessoas que estão tocando essa indústria, a gente está trilhando um caminho de otimização, de modernidade, de oferecer um atendimento cada vez melhor para os pacientes. Tá vendo, Fernando? No final do dia sempre sobra apesar de ser 120 dias que você pode estar cobrando o pessoal lá. Vamos conversar, Fernando. Foram 114 milhões para o retrofit de uma estação de energia, se eu não me engano, que vocês fizeram. É isso? 114 milhões foi o início do projeto, mas já está beirando os 150 milhões. Bom, se não me engano, 50 milhões para a construção de 36 novos leitos, é isso? Sim. Fez uma boa pesquisa, hein? Fez a lição de casa. Eu só não sei quanto vocês estão gastando uma nova torre. A nova torre não tem preço ainda, né? Não tem isso preço é bom, ainda, né? A gente está desenvolvendo o projeto. Valores intangíveis sempre nos agradam. Por enquanto não tem preço ainda. Mas então, o que está motivando vocês nesse sentido? Assim,
tudo bem, tem a questão do aspecto das pessoas. Como é que você vê esse crescimento orgânico, essa expansão? Como é que vocês conseguem lidar com isso e ter que estar tocando tudo isso com a bicicleta andando? A bicicleta andando é sempre um desafio, né? E o hospital a gente está muito habituado a trabalhar dessa forma, né? O HCOR, ele, como eu disse, ele é uma associação centenária e o hospital ativo ele tem 48 anos, né? E ele deixou de investir por um determinado período em infraestrutura. E para que ele continuasse crescendo de forma orgânica, né, era preciso revitalizar a parte dessa infraestrutura. Então foi o que nós fizemos. Nós contratamos um projeto de revitalização do sistema elétrico de potência do HCOR. Então, assim, o que consiste esse projeto? A gente substituiu toda a parte elétrica do hospital, 100% dela. Tá? Então nós fizemos um retrofit 100%, trazendo mais segurança, mais confiabilidade e capacidade de expansão, que a gente já não tinha mais dentro da estrutura que a gente tinha antigamente. Então, assim, para que a instituição pudesse continuar a crescer de forma sustentável, esse era o pontapé inicial. E o que a gente fez? Lembra que eu falei um pouco lá de planejamento, lá do Ironman? Tem que ter um plano diretor, né? Exato, criamos um plano diretor, né, de expansão, de obras. E se eu disser para vocês que a gente tem hoje esse plano diretor, ele tá estimado em mais ou menos R$1 bi a sua execução, tanto crescimento orgânico como expansão. Tá? Então, assim, a gente tem um desafio muito grande, né? Porque o hospital precisa crescer, que acho que é um pouco respondendo a sua pergunta, né? O que nos motiva, né? Quando a gente olha todo esse cenário, né? Quando a gente olha os hospitais lucrativos se posicionando, né? Se consolidando no mercado como redes, grandes parcerias, né? Os hospitais filantrópicos e os hospitais independentes, eles cada vez mais ficam afastados desse cenário e eles precisam se reinventar, né? E ou você cresce ou você vai estar fora do jogo no futuro, entendeu? Então o HCOR tem essa visão, tá? Nós fizemos há 2 anos um reposicionamento de marca. Nós éramos o Hospital do Coração, continuamos sendo o Hospital do Coração na sua essência, mas hoje nós somos a Associação Beneficente Síria HCOR. Tá? Então nós não atendemos só a especialidade cardiológica, mas sim outras especialidades também para compor a parte clínica do hospital. E a gente buscou se reinventar estruturando um planejamento de crescimento. Então acho que a ideia é basicamente essa, né? Ou a gente cresce ou a gente vai realmente estar fora desse mercado em algum momento. Então, os hospitais filantrópicos que estão se posicionando dessa forma estão conseguindo se manter. Então, o caminho não é diferente. Desse crescimento, eu queria ouvir do André até que ponto, eu não vou estar falando uma bobagem, mas a vantagem de ser jornalista, às vezes, é ser leigo ou não, para poder não deixar passar o óbvio, né? Em geral, você constrói mais ou você faz mais puxadinhos? Porque, olha, assim, eu já fui em hospitais que é aquela coisa que vai crescendo, vai pegando um pedaço aqui, um pedaço ali. Graças a Deus eu não sou daltônico, porque aquela coisa de siga a faixa de tal cor, né? Seria um pânico, né? E acaba ficando assim um projeto muito caótico, né? Eu acho que assim, até para quem é o paciente, para ele talvez a experiência dele dentro de um ambiente como esse não seja obviamente que não é o ideal. Como é que você vê assim? Constrói mais ou faz mais puxadinho hoje? Hoje um país heterogêneo como o Brasil, você tem muitos empresários que são pequenos empresários, empresas familiares também na área de saúde e que iniciam modelando um imóvel e aí vai comprando os imóveis adjacentes e vai fazendo aí o crescimento baseado no puxadinho. Isso não acontece nas grandes redes, nas estruturas mais organizadas, nas empresas maiores. Já desenvolveram seu sistema de engenharia. O país hoje é muito bem servido na área de projetos. Nós temos arquitetos bastante renomados na área de saúde, que fazem, inclusive, trabalhos internacionais. Temos todo o hall de
projetos complementares na parte de elétrica, hidráulica, automação, ar-condicionado. E uma instituição como a Agacor, por exemplo, ela planeja e faz dentro das normas, dentro do padrão. A Fator, ela tem uma área de atuação, assim, pela complexidade da estrutura dela, ela não é competitiva em obras pequenas. Então, a gente acaba não participando muito desse universo de puxadinhos. Mas a gente vê, eventualmente, quando uma empresa é adquirida por outra maior, que você precisa fazer um retrofit, e você vê exatamente isso. Um exemplo, por exemplo, um exemplo que a gente tem é o Hospital das Clínicas lá em Jacarepaguá. Era uma empresa pequena, ela foi crescendo com aquisição na Redondeza, e quando o Grupo Amil comprou, precisou fazer uma remodelação completa, e a gente entrou para atuar para fazer esse retrofit. Então, tem as duas coisas, mas varia do porte. Mas eu vou dizer que a parte que tem porte financeiro e tamanho para construir, faz com as melhores práticas do mercado no mundo hoje. Pegando o projeto agora, a gente está começando a estourar o tempo. Queria que vocês comentassem o que a pandemia trouxe, aliás, deixou de legado no que você se refere agora, ambiente hospitalar, que isso impacta em mudanças, e com isso também a legislação e normas, porque são projetos de altíssima complexidade. Vocês têm normas específicas, preocupações que a gente não faz nem ideia como paciente, que a gente nem percebe e que de repente faz toda a diferença, seja na iluminação, seja numa biofilia, seja lá o que for. Até brinquei numa outra palestra de ter um pé de arruda na porta do quarto para não deixar nenhum mal olhado entrar para o cara se recuperar logo. Assim, são projetos com muitas especificidades, que eu acho que isso aí acabou, de uma certa forma, ganhando mais força com a pandemia e também com a legislação, que talvez tenha apertado mais. Qual é o impacto disso dentro desses projetos agora, na opinião de vocês? Olha, eu dentro desse trabalho que eu desenvolvi no INCOR, eu tinha muito contato com o Henrique Jatene, que é o arquiteto lá, e eu comentava com ele, qual foram as mudanças aqui? Hospitais como esse recebem aquelas vans que vêm do interior para fazer os atendimentos. Então, você imagina que a hora que esses caras chegavam lá, ficavam tudo numa salinha que não podia mais pela questão da contaminação, né? Então, acho que essa discussão de que novos espaços de triagem têm que ser criados, áreas que não tinham infraestrutura adequada, por exemplo, assim, áreas de estacionamento que o cara vinha para tirar sangue na garagem, né? Então, ali não tinha infraestrutura, que agora eles passaram a entender que ali era um lugar que você tinha que começar a aumentar a infraestrutura e, consequentemente, uma melhor iluminação, para isso, uma adequação melhor para isso, para poder ser, o tal do drive-thru, né? Então o cara ia lá, põe o braço para fora do carro, ou tomava vacina, não sei o quê. Então isso daí, essas áreas que não tinham infraestrutura, começaram a se pensar em amplificação de infraestrutura para poder ofertar esse serviço drive-thru, né? Então acho que essas foi mudanças, que é o que o Jatene falava para mim, cara, o cara faz plantão de 12 horas, está desentubando um cara, daí ele desce para buscar um iFood, né? Então ele estava no elevador, então fluxos, né? E isso está baseado também em novas áreas que foram tendo que ser criadas, né? Consequentemente, a luz entra também como uma parte de sinalização, né? Para essas novas áreas. Então, acho que a gente acabou participando dessa discussão desse novo normal e de como esses ambientes tiveram que ser adaptados. Era uma discussão que a gente participava para poder entender qual é a necessidade do projeto no luminotécnico para essas áreas. Deveriam incorporar, né? Então, acho que isso daí foi o que a gente viu de mudanças, quer dizer, isso no nosso pedacinho do segmento que a gente acompanha, né? Mas eu acho que foram coisas que, para mim, me marcou. Acho que a pandemia ela é uma situação extrema. E a situação extrema faz a gente repensar
tudo que a gente fez até agora e ver como é que a gente pode fazer melhor. A preocupação que a gente tem é que tem um ditado de que cachorro mordido de cobra tem medo de salsicha, né? Então, é não tornar essa preocupação em exigências que tornem um negócio inviável. Então, está se caminhando aí para revisitar uma série de normas em relação à renovação de ar, climatização, segurança, espaçamento entre leitos, distribuição dos pacientes no hospital, e que podem tornar tão caro a construção e a manutenção de um equipamento que torna o negócio inviável. Então, a preocupação é que isso seja bem debatido pela sociedade e à luz aí não só da questão técnica, mas também da questão de viabilidade, você chegar num equilíbrio e conseguir atender bem as demandas que o mercado impõe, fruto dessa experiência que a gente viveu. É RDC 50, é isso? Isso. Que pede mais espaço agora, por exemplo, em salas cirúrgicas, é isso? Isso. A RDC 50 ela foi para uma consulta pública agora e recentemente, e a gente tem várias modificações sendo propostas, e que eu pego o gancho do André, assim, a gente tem que realmente tomar muito cuidado quando a gente faz uma revisão de um documento como esse, porque senão a gente acaba deixando o processo inviável, né, não sustentável. Aí eu puxo sempre o gancho do financeiro ali, né, do econômico, por quê, né? Porque eu altero uma legislação, eu coloco tempo para adequação de algumas das instituições, dos ambientes, e a gente acaba inviabilizando aquele negócio, né? Por quê? Porque trazendo para a saúde suplementar, você não repassa esse custo adicional para a sua operadora, né? O seu ticket continua o mesmo, os seus contratos continuam o mesmo, você não consegue fazer isso, né? Então, assim, o Brasil é um dos países que tem um segmento de saúde mais regulados do mundo, né? Por um lado isso é bom, por um lado isso é muito ruim, então a gente tem que ter cautela. Eu acho que a pandemia, como o André também trouxe, estou puxando os seus ganchos, André, como o André também trouxe, é extremo e nos fez repensar. Muita coisa é para o bem e muita coisa talvez não seja. A gente tem que pensar se realmente vale a pena a gente olhar para tudo isso, mas eu acho que o grande aprendizado é que a gente tem que se mudar. Acho que o que a gente traz de legado é isso, a gente tem que sim propor as mudanças, mas eu acredito que a gente tem que ter cautela quando a gente pensa em implementar tudo isso. Tá? Acho que a gente tem que pensar uma mudança, temos que fazer diferente, temos que dividir risco, temos que trazer novos modelos de negócio, a gente tem que trazer mais tecnologias, tem que incorporar, tem que tentar fazer isso de forma sustentável, mas a gente precisa ter cautela. Tem que ter cautela porque senão a gente pode fazer de uma maneira que realmente tudo isso não se sustente. Infelizmente a gente está no final. O rapaz ali está querendo me dar alta, quer liberar o leito logo, né? Que eu percebi isso. Então, para finalizar, eu sempre... deixa eu fazer umas coisas infames aqui. Eu sempre prescrevo alguns medicamentos, né? Assim, qual seria o seu sonho que você gostaria de ver realizado na sua área, que você gostaria de realizar, ou a transformação que você gostaria de ver sendo realizada na sua área? Ou então, qual mensagem que vocês deixam para quem está nos assistindo, para o pessoal que de escritórios de arquitetura, de construtoras, em relação a esse cenário que vocês colocaram, que é importante ter essa visão também, quem está do outro lado, de entender um pouco dessas agulhas, digamos assim, que vocês passam. Então, por favor, se automediquem agora. Olha, eu sou um cara que acredita que entre a jornada e o destino, o mais importante é a companhia. Então, eu acho que isso sempre me norteou quando eu fui criar essa associação de fornecedores. Quando eu me associei à BDH, eu estava procurando ter essas parcerias. Então, eu acho que ninguém faz nada sozinho e que a gente, hoje em dia, é o que o Valmor falou, a gente precisa se conectar, a gente precisa trocar ideias. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é
é fruto disso que eu imagino que a gente tem que continuar fazendo, que é se expondo, trocando ideias, chamando os amigos. Meu amigo André, que veio do Rio para nos prestigiar aqui, trazer esse conhecimento que agora a gente vai poder divulgar aí pelas plataformas. E eu acho que é isso, acho que ninguém faz nada sozinho, a gente precisa estar junto, que sozinho você pode ir mais rápido, mas junto você vai mais longe. Então eu acho que as parcerias, os relacionamentos é a base do que a gente faz, porque é aqui que a gente cresce, quando a gente... a associação, para mim, trouxe essa visão. A gente tem membros que estão em Belo Horizonte, em Curitiba. Na pandemia, a gente se reunia no Zoom, e aí a gente ficava lá trocando essas informações, essas angústias de cada um estar lá no seu confinamento, e a gente enxergou que aquilo ali foi uma luz, né, que a gente pôde se expressar, ficar mais próximo, entender o que estava acontecendo do outro lado. Então, eu acho que esse é um processo que a gente aprende como pessoa, e a gente cresce como pessoa e cresce como profissional. Então, para mim, é a visão que eu imagino. Como construtora, seria de se esperar que a gente quisesse obra, né? Mas é o que a gente quer, fazer obra. E a gente tem muito orgulho da nossa entrega, porque talvez seja uma atividade onde a palavra no sentido subjetivo seja mais fácil de identificar. O resultado do seu trabalho é a obra pronta, é o hospital pronto, é o edifício pronto. Isso tudo faz com que a gente deseje um mercado mais organizado, estruturas mais bem definidas, um planejamento melhor, para a gente fazer mais obras. Mas o que mais orgulha a gente é o processo, porque a construção civil ela é um dos grandes geradores de emprego no país. E é um país que a gente ainda precisa que as pessoas tenham dignidade. E a gente tem muito orgulho de ver, naquele período que a gente gera todos aqueles empregos, das pessoas vivendo com dignidade, postando o bolo de aniversário do filho, melhorando a qualidade de vida, educando os seus filhos, tendo um processo de vida melhor. E no fundo, esse egoísmo nosso de querer fazer obra, ele é amenizado um pouco por essa satisfação de você ter as pessoas compartilhando daquele processo, vivendo com mais dignidade, melhorando a qualidade de vida. Então, no fundo, esse é o nosso sonho. É continuar fazendo obra, continuar gerando oportunidade, gerando emprego, gerando dignidade. Eu acho que entregar o prédio, né, de um hospital, por exemplo, né, ou de qualquer edificação, qualquer obra também, acho que tem o valor daquela entrega, né, e o objetivo daquela instituição que contratou vocês, né. Então, acho que vai gerar valor de alguma forma, né. Então, acho que é muito bacana isso também. Não é só uma obra, né, André? Acho que é um ponto importante. Eu acho que eu resumiria assim um desejo que acho que falou do fornecedor, falou do construtor, eu vou falar da operação aqui. Eu acho que se a gente conseguisse, eu falei muito de sustentabilidade, né? Acho que todas as minhas falas aqui eu trouxe esse termo e eu acho que é um bom resumo. Mas eu acho que linkado a isso eu traria assim se a gente conseguisse reduzir desperdício. Tá? Hoje os hospitais eles são remunerados pelo desperdício. Quanto mais eu consumo, mais o hospital é melhor remunerado, entendeu? E isso gera riqueza para reinvestir, gera riqueza para crescer, né? A gente tinha que buscar uma métrica para fazer isso ser sustentável sem desperdiçar. Então, eu acho que esse é o grande desafio, acho que é um grande desejo, não só meu, mas acho que do mercado de saúde como um todo. É muito grande esse desafio, né? Porque os interesses são grandes para todas as áreas aí. Então, mas eu acho que a gente só vai conseguir vencer isso se a gente conseguir realmente se juntar,
promover discussões como essa, discussões maiores como essa, para que a gente possa trazer as pautas para jogo e tentar fazer a virada desse jogo. Tá? Porque realmente, quando você ganha dinheiro desperdiçando, então algum problema temos, né? Tem uma controvérsia aí, né? Então a gente precisa ser mais sustentável, né? A gente precisa gerar valor de uma outra forma. Deixa eu só colocar uma coisa isso é uma coisa que a gente está pensando lá e a gente vai querer executar isso na obra que a gente vai fazer lá para o pessoal do Incor. Quando você faz a centralização do processo de compra, no caso específico da disciplina de luminária, você pode manter um estudo sobre a questão das embalagens. Hoje, 10% de lixo da obra está ligado à embalagem de produto, né? Então, se você quando você faz o processo de centralização de compra, a gente está estudando lá de a gente fazer uma entrega onde a gente consegue melhorar mitigar essa entrega em termos de entulho de embalagem, né? Então, isso é uma coisa que quando eles me contrataram, eles falaram: Fernando, eu não tô fazendo uma ordem de compra para você, senão eu estou te mandando um contrato, porque eu quero ter você, eu estou comprando você. E comprando você para a gente poder discutir essas questões de entrega, sendo que nós estamos centralizando ela em você, né? Então, acho que hoje, isso que o Valmor fala, quero trazer você, quero discutir você como é que... Acho que as entregas hoje, elas estão pautadas nessa discussão. O fornecedor não é um cara que recebe uma ordem mais de compra. Todos estão voltados para o mesmo propósito, né? Acho que a ideia é justamente isso. Senhores, eu agradeço muito. Acho que foi um papo legal, que foge um pouco das nossas conversas, mas eu acho que é importante também quem nos assiste ter um pouco desse conteúdo, tá? E espero que vocês tenham gostado dessa espécie de... É anamnese que fala? Isso. Anamnese. Anamnese. Hipocondríaco não sabe o que é uma anamnese. Anamnese, ou palavrinha boa. Espero que vocês tenham gostado dessa anamnese aqui do setor e que ajude vocês nos seus projetos para construírem não só hospitais ou outros espaços de saúde saudáveis, mas sobretudo que a relação entre vocês seja cada vez mais saudável e, aproveitando que eu falei que o cara já está me dando alta para liberar o leito, uma relação sempre em alta. Até mais.